Vamos louvar ao Senhor agora com os nossos ouvidos, escutando a palavra dele explanada. E, lógico, como nós sempre já deixamos frisado, nós queremos jamais que Deus nos guarde, nos livre de falarmos algo que não está escrito, nas Sagradas Escrituras. Sempre queremos nos manter fiéis à Bíblia e ao que ela nos ensina. E capítulo 3, como nós já sabemos, no domingo passado falamos sobre o que o ser humano, ele, por causa do pecado, ele é pecador, ele comete pecados, e por causa disso a ira de Deus vem sobre ele. E nós sabemos, no domingo passado, ficamos sabendo sobre o que o ser humano em Cristo ele não deveria fazer. Ou seja, despivos, deixem disso, desses pecados que nós fomos apresentados, pelos quais Paulo aos Colossenses ele apresenta. Agora, a partir do versículo 12, nós somos apresentados a vestes que nós devemos nos vestir. Nós somos apresentados a roupas que nós devemos vestir agora, espiritualmente falando. Versículo 12, vamos ler esse versículo até o versículo 17, 12 ao 17, Colossenses 3. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. Versículo 14, então, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria. Cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com o coração agradecido, e tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. Amém? Amados, essa mensagem ela é maravilhosa. Nós devemos meditar hoje, nesses poucos versículos, e um pouquinho de paciência devemos exigir de nós hoje. Já falando sobre paciência como um dos frutos, nós ter um pouquinho de paciência para nós explanarmos isso devagar. E eu quero os eleitos que se revestem agora. Como o pastor Jonas falou, nós, no domingo passado, nós aprendemos ao que nós devemos fazer para deixar do velho homem, deixar daquelas velhas coisas, deixar de velhos hábitos que fazem parte do velho homem, o qual não faz mais parte do novo homem, da nova mulher. Aquelas coisas já não fazem mais parte, Então, se antes era para nós nos despojarmos, agora o assunto a partir de agora é se vestir novamente, mas não com as velhas coisas, com coisas novas, com obras novas e boas. Então, é basicamente assumir uma nova identidade, é assumir uma nova pessoa, é sobre ser outro alguém, no mesmo corpo, não é? E isso é maravilhoso, porque isso só uma vida cristã pode fazer. Só alguém que conheceu a Cristo pode fazer essas boas obras. Só alguém que conheceu a Cristo e a sua cruz pode se despir de suas obras más que ofendem a Deus e se vestir de obras boas. Então, a vida cristã, ela é uma troca de roupas, Nós podemos dizer assim, Paulo ele usa essa, deixem de velhas práticas e coloquem roupas, não, revistam-se
revistam-se. O que era sujo tem que ser deixado, e o que é novo, o que é limpo, deve ser vestido agora. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, sobre o que nós devemos vestir. E aí eu lembrei de um versículo, de uma parábola de Jesus em Mateus 22, nós não vamos conseguir ler hoje, mas em Mateus 22, Jesus ele fala sobre um senhor que fez uma festa de casamento, e ali haviam homens que não tinham vestes adequadas, e Jesus disse naquela parábola que o dono da festa expulsou quem não tinha as vestes reais, não é? Então a Bíblia está cheia de ilustrações dessa forma, e nós sabemos que as boas obras, elas não convencem Deus não convencem a Deus, mas as boas obras, elas acompanham aqueles que são justificados. Isso é bem claro para nós já. E pensando um pouquinho melhor, hoje quando eu estava meditando sobre esses versículos, eu me lembrei de um filme, né? E esse é um filme que foi já regravado, né? E que é o Rei Leão. O Rei Leão é um filme bem para crianças, mas creio que todo mundo já assistiu. Nós temos o Simba. Simba, ele é um jovem quando ele perde seu pai. E quando ele perde seu pai, ele se revolta, né? E ele perde totalmente a sua essência de leão. Mas tem um dia, então, que ele vê o seu pai, né, em uma miragem ou algo assim, e ele se lembra quem ele deveria ser. Ele se lembra qual é a sua essência. Então, quando ele vê o seu pai, ele é lembrado de quem ele deveria ser, então ele começa a ter atitudes de um rei novamente, né? Essa é a essência do filme, né? O Simba, ele então volta a ser o Rei Leão. E amados, é assim com o crente também, de certa forma é assim com o crente também. O crente, quando ele olha para Jesus Cristo, quando ele olha para Deus e sua santidade, ele vê quem ele deveria ser, e através da cruz, através de Jesus Cristo, através da fé e com a ajuda do Espírito Santo, ele começa a ter boas obras de novo. E isso só uma vida cristã pode proporcionar a uma pessoa. Só um verdadeiro crente que olha para Deus, ele consegue ter boas obras, se vestir com boas obras. E a primeira pergunta, e o primeiro tópico aqui é: por que nós deveríamos ter boas obras? A grande verdade é que nós devemos nos perguntar por que nós devemos ter boas obras, né? Nós falamos em Gálatas inteiro que as boas obras, elas não convencem a Deus, e nós podemos muitas vezes cair no erro, né, de achar que as boas obras, elas não são importantes para nada. Mas a grande verdade é que as boas obras, elas são importantíssimas para a vida do crente, né? Elas acompanham toda a vida do crente, devem acompanhar, pois isso mostra que ele foi salvo pela graça, ele foi salvo por Deus. Então é isso que Paulo ele começa aqui falando, no versículo 12: visto que Deus os escolheu para o seu povo santo e amado. Por que nós devemos ter boas obras? Em primeiro lugar, porque nós somos eleitos. Deus nos escolheu muito antes da fundação do mundo. E essa é uma escolha que não terá fim. 2 Timóteo 1, versículo 9, vamos pôr na tela aqui para nós lermos. 2 Timóteo 1, 9. A eleição, porque nós somos eleitos de Deus, pois Deus nos salvou e nos chamou para uma vida santa, não porque merecêssemos, mas porque este era seu plano desde os tempos eternos, mostrar sua graça por meio de Jesus Cristo. Em Efésios 1,4, nós começamos de ler essa semana, Efésios 1,4, e essa é a mesma mensagem. Paulo diz: mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Por que nós devemos nos revestir de boas obras? Porque nós fomos escolhidos para tal. Porque Deus, antes mesmo de nós nascermos, antes mesmo de Ele fazer o mundo, de Ele criar o mundo, Deus nos escolheu para essas boas obras. João 15,16, Jesus disse: não foram vocês que me escolheram, mas eu que escolhi vocês.
1 João também 2 vai dizer assim, que nós não amamos Ele primeiro, mas Ele nos amou primeiro. Deus nos amou primeiro. Nós devemos sim praticar boas obras, nos esforçar para praticar boas obras, porque é essa a eleição, nós fomos eleitos para isso. Então, é bem verdade quando nós dissemos que nós não fomos eleitos apenas para um dia nós estarmos no céu. Para um dia assim, quando eu morrer aqui, então eu vou para o céu. Foi para isso que Deus me escolheu. Não, amados, sim, nós somos escolhidos para no final recebermos a recompensa, mas nós fomos eleitos, chamados para sermos um povo santo e de boas obras. Paulo relembra isso. Para nós falarmos sobre o que são as boas obras, precisamos relembrar o porquê praticar elas. O porquê isso é tão importante? Porque Deus nos escolheu. O próprio Deus, o Rei do Universo, nos escolheu para as boas obras. Em segundo lugar, por que nós devemos ter boas obras? Porque nós somos amados. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, nós somos amados, a Bíblia por inteiro nos mostra. E aí nós nos lembramos de Romanos 5, versículo 8, vamos pôr esse versículo também, Romanos 5, 8, diz: mas Deus nos prova seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Nós somos amados por Deus. Sim, nós sabemos que Deus, Ele é um juiz justo, Ele pagou em Jesus Cristo todos os nossos pecados, e no final, quem não se arrepender, ele irá ser condenado. Mas os eleitos, a qual Deus amou, eles sabem, os eleitos sabem que eles são amados pelo Rei do Universo, e por causa disso, Paulo ele diz, porque vocês são um povo amado. Deus não só escolheu vocês, mas vocês são amados por esse Deus. Deus os ama como um pai se compadece de um filho. Ele ama vocês. Deus nos amou na cruz. No versículo 13, Paulo também nos lembra que nós somos perdoados, sejam compreensivos um com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou. Paulo ele não só diz, olha, eu acho que vocês deveriam fazer assim, eu acho que vocês deveriam amar, mas Paulo diz assim, não, vocês precisam amar. Por quê? Porque assim Deus ensina vocês, porque Deus ama vocês, porque Deus escolheu vocês, porque Deus perdoou vocês, então vocês também devem praticar essas coisas. Então, em primeiro lugar, por que devemos nos vestir de boas obras? Porque somos escolhidos por Deus, somos amados por Deus e também fomos perdoados por Deus. O maior perdão já recebido, o justo morrendo pelos injustos, é assim que Deus prova o seu amor para conosco. Então, se Deus me perdoou, como o nosso coração não pode perdoar ao próximo, né? Como se nós não entendermos esse perdão de Deus, se nós não entendermos que nós precisamos perdoar ao próximo, é bem verdade que nós não entendemos, jamais entendemos o Evangelho. O Evangelho ele está sobre um fundamento que é o perdão de Deus aos seres humanos. Se nós não entendermos que Deus nos perdoou, de que temos certeza, se nós não tivermos essa paz, nós vamos meditar sobre a paz que Cristo nos dá. A paz que Cristo nos dá é a certeza de que nós descansamos na certeza de que Deus nos perdoou, de que somos amados e de que nós somos eleitos de Deus. Esse então é o primeiro ponto. Por que devemos nos vestir de boas obras? Porque Deus exige isso, porque somos feitos para isso. Todavia, no que se refere aos outros, Paulo ele relembra de que nós devemos olhar para Deus e ver a nossa posição em Deus para então fazer boas obras. E isso também se reflete aos outros, aos que estão do nosso lado.
No que se refere aos outros, por que nós devemos praticar as boas obras? E aí, amados irmãos, a igreja, todos nós, tudo que nós fazemos aqui são mais do que simplesmente doutrinas. Nós não estamos simplesmente seguindo doutrinas, ou nós pregamos sobre João Calvino, nós falamos sobre reforma, nós nos denominamos uma igreja reformada, mas, amados, a igreja não se resume nesses pontos. Essa é uma parte importante, mas sim, a igreja que Deus escolheu, ela também, e a maior parte, é sobre o relacionamento com Deus e com o próximo. Devemos lembrar isso, que ser igreja é esse relacionamento que temos com Deus, o relacionamento com Deus e também o relacionamento com o próximo. Devemos viver em comunhão com Deus e também com o nosso próximo. É isso que Deus institui. Então, se na lista anterior, que o pastor Jonas explanou no domingo passado, se na lista anterior nós tínhamos aquela lista de pecados às quais Deus se ira, agora Paulo ele apresenta esse contraste. Se antes estávamos sujos por causa dos nossos pecados, agora nós nos despimos dessas roupas e nós nos vestimos com roupas novas. Paulo ele faz esse contraste. Se antes éramos assim, agora somos dessa forma. E Paulo lhe dá exemplos. Ele fala: se antes fazíamos isso, agora faremos o contrário. Se antes a carne nos inclinava para desobedecer a Deus, agora nosso ser interior ele se fortalece pela fé e nós somos ajudados pelo Espírito Santo a fazermos o contrário do que a nossa carne deseja. E aqui, amados, agora o que nós devemos fazer? De quais boas obras devemos nos revestir? De quais boas obras nós devemos vestir as nossas vidas? Em primeiro lugar, então, revistam-se de compaixão ou misericórdia, no versículo 12. Revistam-se de compaixão. Então, se antes o que reinava era a ira, a raiva, a indignação, se isso fazia parte, agora, o que aqui no original são duas palavras, diz assim: afetos de misericórdia fazem parte da nossa vida. Quem conhece a Cristo, ele já não tem mais raiva, deveria lutar contra a raiva, a indignação, todas essas coisas que ofendem a Deus, mas agora revistam-se de compaixão, de atos de misericórdia, afetos de misericórdia. Esse termo afeto, ele significa algo que faz parte, como se fosse um órgão, como o coração ou qualquer outro órgão do ser humano. Afeto, um órgão que emana misericórdia. Isso quer dizer que é algo que faz parte do nosso. Então, esse sentimento significa compaixão profunda, uma compaixão extrema, algo que o mundo não tem, não é? E isso é uma dádiva do cristianismo. Isso é algo que só o crente verdadeiro pode experimentar. Só o Espírito Santo pode criar esse órgão dentro de nós. Somente o Espírito Santo pode transformar a nossa mente para que agora nós olhemos para o nosso próximo e tenhamos afetos de misericórdia. Ter compaixão. E isso Paulo diz: se antes vocês estavam irados, indignados, agora vocês têm misericórdia no coração de vocês. Vocês pensam de uma outra forma, vocês pensam com misericórdia. Só Deus pode fazer isso através de um crente. E amados, se nós olharmos para os noticiários, para as redes sociais, o mundo, ele a cada dia mais, ele expõe a violência, a tragédia, cada dia mais, mas nós cristãos, nós vamos optar para que
a misericórdia se torne cada vez mais normal em nossas vidas. Enquanto o mundo, ele diz que é normal, né, cada dia mais o ser humano virar como um animal desenfreado, né, em suas loucuras, o crente que conheceu Jesus Cristo, ele se veste de misericórdia e ele tem afeto, afetos de misericórdia. Não há como exemplificar a própria palavra misericórdia, é agir com compaixão, é olhar para os mais necessitados e agir com compaixão, não tendo os seus próprios interesses por prioridade. Em segundo lugar, revistam-se de compaixão. Depois, em segundo lugar, de bondade, sermos bondosos. Isso é o oposto de ser mal, é o oposto da malícia. Jesus, ele definiu o que era a bondade. Jesus, ele falou assim: amem ao próximo como a si mesmos. Então, é uma virtude, uma virtude de uma pessoa que valoriza o bem do seu próximo, assim como ele valoriza o seu próprio bem. Amados, quem pensa no mundo sem Cristo, quem pensa dessa forma? A Bíblia diz que as melhores intenções daqueles que não conhecem a Cristo são pecado, porque no final eles vão se revelar que eles mesmos queriam se beneficiar. Mas Cristo diz assim: vocês amem ao próximo, tenham bondade como vocês fossem fazer para vocês mesmos. Sejam bondosos assim como vocês são bondosos para si mesmos. Então é sobre alguém que busca suprir a necessidade dos outros através de atos de generosidade. Ser bondoso. Se vista com compaixão, com bondade. Em terceiro lugar, com humildade, né? E é bem verdade que nesse contexto aqui, quem sabe um pouquinho da história vai saber que a questão da humildade não era uma virtude a ser elogiada. Antigamente não. Hoje nós temos a questão da humildade. Aquela pessoa é uma pessoa humilde, é uma virtude a se elogiar, mas antigamente a humildade era visto como uma fraqueza. Mas Paulo e o próprio Cristo, eles são os nossos maiores exemplos. Paulo lhe ensina e Jesus é o nosso maior exemplo de humildade. Humildade é ter uma compreensão adequada de si, quer dizer, alguns acham que ser humilde significa me depreciar ao máximo. Eu não sou nada, eu não sirvo para nada, eu sou o pior, eu não mereço estar aqui, eu não mereço. Não, amados, isso não é humildade. Isso muitas vezes ainda vem com ar de arrogância no final, muitas vezes. Mas é uma visão adequada de si. Sim, eu sou pecador, mas eu sou amado por Deus, como eleitos, como Paulo diz, amados, santos, eleitos de Deus. Mas humilde, ele também não se exalta sobre os outros. E é bem verdade, amados, quantos amanhã vão acordar e o primeiro pensamento nem é o celular, mas é sobre quantos eles vão ter que pisar, sobre quantos eles vão ter que massacrar para subir na vida. É o contrário da humildade, mas Paulo diz assim: olhem para Cristo e vejam, Cristo foi humilde. Filipenses, se não me engano, vai dizer assim, que Cristo deixou de sua glória, não teve por usurpação a sua própria glória, ser igual a Deus, ele se vestiu de humildade, ele tem humildade, e agora nós devemos nos vestir de humildade, mas ele veio como um menino, se humilhou. A Bíblia diz que Cristo se humilhou. Então a humildade deve fazer parte das nossas vidas. Ser humilde é não elevar-se a si mesmo acima dos outros. Alguém humilde irá reconhecer o valor dos outros, além de reconhecer seus próprios erros. E aí, amados, muitas coisas nós aprendemos no nosso dia a dia, principalmente no relacionamento de casais, não é? No relacionamento diário entre casais, quão difícil é reconhecer os erros.
Quão difícil é nós sentarmos e dizer, não, poxa, é verdade, eu errei nisso. Quão difícil é nós descermos, né, do salto, né? Quão difícil é, imagine, irmãos, se no nosso dia a dia, Paulo, ele diz, olha, a humildade não é algo que nós deveríamos desprezar. Devemos lembrar, sejam humildes. Façam como Cristo, ele se vestiu, ele tem humildade, ele é o maior ser, o maior professor sobre humildade. Ele humilhou-se a si mesmo e nós também. Não devemos ter os nossos próprios interesses como prioridade, mas sempre o próximo. Não nos considerar acima dos outros e também lembrar de reconhecer os nossos próprios erros. Se vistam com humildade. E depois ainda Paulo, em quarto lugar, Paulo fala sobre a mansidão. Sejam mansos. Sejam mansos. E aqui é sobre alguém que prefere ceder os direitos e estar pronto a sofrer danos em vez de causar danos. Mas isso é totalmente contrário ao que o mundo pensa. Quem em sua consciência, longe de Cristo, vai pensar dessa forma assim de, não, eu vou deixar dos meus direitos para que outros se beneficiem. E eu acho que a mansidão ela é bem explicada em Provérbios, capítulo 16, versículo 32. Provérbios 16, 32. O salmista ele diz assim, o Salomão, ele diz assim, é melhor ser paciente que poderoso. É melhor ter autocontrole que conquistar uma cidade. Vamos por esse é o versículo que nós queremos ler na revista, ou na CF, enfim. Provérbios ele define bem, melhor é o longânimo, ou seja, quem tem paciência, do que o herói da guerra. E o que domina o seu espírito, né, quem consegue se dominar, é melhor do que o que toma uma cidade, ou o orgulhoso. Amados, mansidão, ser manso, e nós vamos concordar que a mansidão é algo que está em falta. É bem verdade. Paulo ele orienta, vistam-se de mansidão nos problemas que vão surgir, e eles vão surgir, os problemas em que a nossa raiva, aquele desejo ardente de ira, de raiva. Paulo diz, não, lembrem-se, põe na cabeça, mansidão, sejam mansos, sejam diferentes, sejam mansos. Jesus disse, aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde. Eu sou manso e humilde. É sobre ceder os meus direitos e estar pronto a sofrer danos em vez de causar danos. Né? E aqui, né, nós entramos nos grandes centros, aqui em Santa Rosa também, né, o trânsito, então, na hora de pico, então, é uma loucura, porque as pessoas não têm paciência. E o crente também, muitas vezes ele está no meio do trânsito, então ele perde a paciência. No nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso lar, perdemos a paciência. Paulo ele lembra, olhem para Cristo, sejam mansos. Em quinto lugar, sejam pacientes, a paciência, revistam-se de paciência. Ou seja, suportem sem retaliar. Eu vi um vídeo muito engraçado, anteontem eu acho, de uma criança falando assim, olha, eu fui afligido e disseram para mim procurar uma psicóloga. Ué, não, eu quero vingança, eu não quero uma psicóloga, eu quero vingança. Não, amado, isso são os ensinamentos do mundo. Paulo ele ensina assim, sejam pacientes, suportem sem procurar a vingança, sem retaliação. É ser ofendido sem querer a vingança. Amados, no versículo 13, então nós vamos ler esse na área também, no versículo 13, Paulo ele começa falando, suportem a carga uns dos outros. Suportar a carga uns dos outros, 3,13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente. Está relacionado com a paciência.
suportem uns aos outros. É como ser uma âncora, ou seja, é sobre uma pessoa que divide a carga dos outros. E aqui o termo igreja está relacionado, é isso que uma igreja faz. Paulo em Coríntios, se não me engano, enfim, Paulo fala assim: se um membro está doente, todo o corpo padece. Se eu machuco o braço, todo o meu corpo sente dor. Então, assim a igreja, Paulo diz, a igreja, quando um membro não está bem, quando um membro está com a carga pesada, toda a igreja deve se unir, toda a igreja deve suportar a carga. Suportem com longanimidade, com paciência, não é? Sejam compreensivos, diz a versão NVT, sejam compreensivos uns com os outros. Em sétimo lugar, Paulo fala sobre o perdão, então, não é? Perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Perdoar, e aqui nós deveríamos, é muito injusto, né? É muito injusto com a palavra de Deus deixarmos, cada um desses frutos, cada uma dessas boas obras merecia um sermão completo, não é? Mas Paulo fala sobre o perdão, perdoar como Deus perdoa, o padrão de perdão que nós devemos ter é o padrão que Deus nos perdoou, a qual Deus usou para nós. E amados, o crente ele tem algo que parece que, eu não sei como é que era antigamente, mas hoje em dia muitos crentes eles veem assim, não, mas eu perdoei, mas quero distância, né? Parece que nós sempre tentamos usar a Bíblia contra a própria Bíblia muitas vezes, não é? Mas o outro me feriu, mas o outro fez. Paulo diz, não, perdoem assim como Deus perdoou vocês. Será que Cristo lá na cruz, Ele sabendo que mesmo nós, os escolhidos, um dia ainda iríamos falhar e iríamos pecar contra Ele, será que Cristo lá na cruz, Ele disse, quer saber, eu vou desistir da cruz, esse povo só me desobedece? Foram eles que ofenderam a Deus, Não, amados, assim como Deus nos perdoou, nós não devemos tentar achar desculpas para ficar com o coração amargurado, mas sim, assim como Deus deu de si mesmo para nos perdoar, também nós devemos praticar e se esforçar para ficar em paz com o próximo. Ficar em paz com o próximo não é sobre tentar achar desculpas. Muitas pessoas leem esse versículo e dizem, mas veja por esse outro lado. Não, amados, nós devemos usar versículos para tentar explicar os próprios versículos da Bíblia. Perdoem-se como Deus os perdoou, como Deus deu de si mesmo. Quando nós olhamos para o perdão que Deus deu a nós, nós vemos que isso custou o único Filho de Deus. Para Jesus Cristo custou muita dor e sofrimento e agonia. Mesmo que o perdão nos custe altos preços, nós devemos. Esse é o padrão de Deus. Paulo ele reforça, revistam-se de perdão, vistam-se de perdão. Se antes, no velho homem, vocês não se importavam em perdoar e ter amargura uns com os outros, agora vocês devem perdoar. E acima de tudo, o que nos ensina, acima de tudo, em versículo 14, acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então, todas as qualidades, todas as boas obras anteriores, elas só acontecem quando o amor for procurado. Nós só iremos ser mansos, nós só iremos ter paciência, suportar a carga uns dos outros, nós só iremos perdoar uns aos outros quando nós buscarmos o amor. Revistam-se acima de tudo. Paulo ele coloca assim, eu falei das qualidades anteriores, mas acima de tudo, no topo, acima de tudo, busquem, revistam-se do amor.
revistam-se, encham-se de amor. Amados, e o amor é a chave de tudo, porque olhem para os fariseus. Os fariseus, eles buscavam a santidade, só que sem amor. E Deus diz: olha, vocês, os fariseus, a santidade que vocês estão buscando não tem nada, porque eles não faziam isso em amor, eles faziam isso como obrigação ou qualquer coisa, mas menos em amor. Paulo diz: eu posso falar a língua dos homens, dos anjos, posso dar dinheiro aos pobres, fazer tudo, mas se eu não tiver amor, de nada me adiantará. De nada. Então, por exemplo, se nós tentarmos a santidade, se nós tentarmos a santificação sem amor, sem fazer isso com amor para com Deus, para com o próximo, nós iremos falhar miseravelmente, ou nós vamos acabar no liberalismo, né? No liberalismo, no legalismo, tentar convencer a Deus pelas nossas boas obras. Se nós não fizermos por amor, se nós não tentarmos nos revestir de amor, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. E ainda nós, em nono lugar, nós lembramos da gratidão. 3,15, Colossenses 3,15. Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração, pois, como membros do mesmo corpo, vocês são chamados a viver em paz e sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos. É verdade que nós não deveríamos, né, como cristão, ouvir as orações dos outros, ou enfim, nós sempre vamos acabar ouvindo, mas esses dias eu ouvi uma oração que começou assim: Deus, o dia já começou assim, né? Deus, né? Aquela pessoa parou, 30 segundos de oração, ela parou e disse: Deus, espera aí um pouquinho, deixa eu começar diferente a minha oração. Então aquela pessoa começou a orar assim: Deus, obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado, Senhor, por isso, por aquilo. E aquela oração mudou de tom. O visual daquela pessoa mudou quando ela começou a agradecer a Deus. Ela começou a esquecer: sim, Deus, eu tenho esses problemas aqui, mas deixa eu agradecer primeiro. Por isso que Paulo diz: sejam sempre agradecidos. Sejam sempre agradecidos, ao contrário da amargura e do rancor que fizeram parte da nossa antiga vida. A alma que se alegra, que é grata por tudo, essa é a alma do novo homem. É a alma grata, que se alegra por tudo que ela tem. Sim, ela passa por situações difíceis, e mesmo nessas situações difíceis, a alma grata, ela confiará em Deus e no amor de Deus. Ela confiará. A alma que é grata, a pessoa que a cada dia busca a gratidão, as pessoas que são sempre agradecidos, eles confiam em Deus e no seu amor. Um terceiro ponto, então, nós falamos sobre por que nós devemos buscar as boas obras, quais são as boas obras, e em terceiro lugar, quais são os meios que o próprio Deus nos dá para nós alcançarmos as boas obras. Quais são os meios que o próprio Deus nos dá para alcançarmos as boas obras? Então, Colossenses 3,15, Paulo escreve assim: permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Que a paz de Cristo governe o seu coração. E amados, nós sabemos que quando a Bíblia fala de coração, não está falando deste coração aqui. Está falando sobre a nossa mente. Que a paz de Cristo governe vocês. E aí, eu lembro de outro filme, né, que lançou alguns dias atrás, divertidamente, fala sobre as emoções. E muitos se identificaram, porque, né, ali nós temos a alegria, a raiva, mas o cristão, ele é um pouquinho diferente desse filme, porque diferente das emoções totalmente descontroladas e fora de controle, quem controla todas as emoções do cristão é o próprio Cristo. É o que Paulo ensina aqui.
Permitam que a paz de Cristo governe o seu coração. Que Cristo governe o coração de vocês. E isso, amados, é esse descanso e contentamento no fato de que Cristo está vivo e os nossos pecados estão perdoados. Essa paz que há em Cristo. O que é essa paz que Cristo nos dá? É essa paz de nós confiarmos que Cristo sim está vivo, Ele morreu pelos meus pecados, mas ao terceiro dia Ele ressuscitou. A paz que Cristo dá é a paz que nos faz descansar mesmo nos nossos piores dias. Paulo diz, essa paz que Cristo dá, que essa paz governe a mente de vocês. Esse é o incentivo para nós buscarmos as boas obras. Quando essa paz dominar os nossos sentimentos, quando essa paz, diferente do filme, né, era tudo desordenado, Cristo irá nos levar, Cristo controla todas as coisas. Cristo irá controlar todas as coisas. Romanos 12, do 1 ao 2, Romanos 12, 1 ao 2, um versículo muito conhecido. Portanto, irmãos, suplico-lhes que entreguem seu corpo a Deus por causa de tudo que Ele fez por vocês. Seja um sacrifício vivo e santo do tipo que Deus considera agradável. Aqui Paulo está falando sobre louvor a Deus, sobre nós glorificarmos a Deus com todo o nosso ser. Entreguem todas as coisas a Deus, para que vocês glorifiquem a Deus em todas as áreas da sua vida. Por quê? Porque vocês foram salvos. Porque agora vocês não são mais controlados pelas afeições do mundo. Vocês não são controlados pela carne. Vocês não são mais controlados pelo diabo. Vocês não são mais controlados pelo mundo, mas vocês são controlados pela paz de Jesus Cristo. Vocês são guiados pelo próprio Deus. Por isso nós devemos. Cristo nos dá esse meio. Somente Cristo pode nos dar esse poder de termos boas obras. E ainda no versículo 16, 3,16, Paulo diz assim, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza. Só esse versículo, amados, nós poderíamos falar, né, sobre estudarmos a Bíblia e estarmos nos domingos aqui, que a mensagem a respeito de Cristo em toda a sua riqueza preencha a vida de vocês, ensinem e aconselhem uns aos outros com toda a sabedoria, cantem a Deus salmos, hinos e cânticos espirituais, com todo o coração agradecido. Olha que ensinamento Paulo nos dá aqui, uma receita completa, que a mensagem a respeito de Cristo, que tudo a respeito de Cristo esteja em vocês, preencha a vida de vocês. É óbvio, Paulo está dizendo, se vocês não preencherem com aquilo que Cristo é, com os ensinamentos de Cristo, o mundo vai encher a cabeça de vocês. As coisas do mundo vão entrar no coração de vocês, na mente de vocês. Mas em vez de se preencherem com as coisas deste mundo, em vez de você se preencher com as regalias deste mundo, se encha de tudo o que diz respeito sobre Cristo. Tudo o que diz respeito a Cristo você deve pegar para você mesmo. E não só pegar para você mesmo, mas ensine os outros, aconselhe os outros com toda a sabedoria. Paulo também aconselha para que nós tenhamos boas obras, cantem a Deus, salmos, hinos, cânticos espirituais, com o coração agradecido, novamente a gratidão aqui. E tudo o que fizerem ou disserem, façam em nome do Senhor Jesus, dando graças a Deus, o Pai, por meio dele. O Pai por meio dele. Então, amados, medite na mensagem de Jesus. Jesus diz, aprendam de mim que sou manso e humilde. Aprenda de mim. E nós devemos buscar Cristo cada vez mais. Então, o que aprendemos hoje? Que nós
devemos nos revestir de boas obras. Por quê? Porque nós somos escolhidos para isso, fomos escolhidos para isso. Quais são essas boas obras? Misericórdia, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportar uns aos outros, perdão, amor, gratidão. E a lista não acaba. Paulo diz: concentrem-se nisso, vistam-se disso, procurem cada dia essas coisas. Procurem isso. E como? Você pode dizer: mas é quase impossível para nós. Mas olhe então, Paulo diz: olhem para Cristo, tudo que vem de Cristo é bom e vai transformar a vida de vocês. Peçam ao Espírito Santo para que Ele transforme a vida de vocês. E eu falo por mim mesmo, é bem verdade, não dá para nós sairmos daqui e nós nunca mais nos irarmos. Mas em cada oração, em cada leitura da palavra, Deus vai nos aperfeiçoando. O que também nos exige um esforço para nós, também a cada dia mais, procurarmos a sua palavra. Tudo que vem de Cristo deve preencher os nossos corações, deve preencher o meu coração. Em vez de eu me irar, eu devo me lembrar: não, Cristo me perdoou, eu não devo me irar, isso é pecado. Em vez de eu me enaltecer, não, eu preciso ser humilde, preciso agir com humildade, com misericórdia, preciso perdoar. Sem essas coisas nós não entendemos o Evangelho, porque o próprio Deus é o mestre por excelência. Vamos nos pôr de pé e vamos orar.